Hello galera, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal. Para ideias dos próximos vídeos, eu pedi ajuda lá no Instagram. E teve uma pessoa que colocou assim: como você conheceu o seu noivo? Para eu gravar um vídeo contando a história. Então, o vídeo de hoje vai ser como eu conheci o meu noivo. Já que a história assim é longa, a nossa história, então o vídeo de hoje é sobre isso. Então, eu me chamo Vitória, tenho 20 anos, como vocês já sabem, e eu nasci aqui em Portugal. Já ele se chama Samuel, ele é mais novo que eu, tem 18 anos, vai fazer 19 esse mês, e ele nasceu no Brasil. Ele estava lá no Brasil, nasceu em Brasília, morando com os pais e com o irmão mais velho. E quando ele tinha 4 anos, eles vieram para Portugal. Por que eles vieram para Portugal? Os pais deles são pastores. E quando Deus envia você para um lugar, você tem que seguir a vontade de Deus, né? Porque a vontade de Deus sempre é maior que a nossa. Então, os pais dele vieram para aqui, mais o irmão e ele. E eu moro com meu pai, os meus pais são separados. Só que minha mãe, ela é religiosa, meu pai antes não era, mas a minha madrasta era. E antes da nossa igreja se chamar ADEF, porque ela agora é ADEF, ela tinha outro nome. E a minha madrasta e eu, a gente às vezes íamos na igreja. Às vezes, porque assim, meu pai antes não era da igreja. Então, a gente frequentava lá, né? Até que os pais dele chegaram na igreja e começaram a tomar conta. Que foi aí que eu conheci ele. Só que pronto, eu não me dava muito com ele ainda, porque eu não ia sempre, meu pai ainda não era. Então, quando o pastor chegou, a primeira pessoa que aceitou Jesus com ele cá em Portugal foi o meu pai. Então, meu pai aceitou Jesus e a gente começou a frequentar muito mais a igreja. Então, eu comecei a me dar melhor com o Samuel, que é o meu noivo. Então, a gente sempre foi amigo. A gente brincava junto, fazia tudo junto na igreja e tudo mais. Teve um dia que, pronto, já éramos mais velhos, né? Ele já não tinha 4 anos, ele já tinha mais e eu também já tinha mais. Só que ainda éramos crianças. Eu vi uma foto na internet de um casal dando um beijinho na boca. E eu, como criança doidinha que eu era, eu tinha um celular, né, pra falar com minha mãe, já que meus pais eram separados. E eu virei pro Samuel na igreja e eu falei assim: Vamos imitar essa foto aqui? E a gente imitou a foto. Então, a gente deu um beijinho, ou seja, ele foi o meu primeiro beijinho. E eu também fui o primeiro beijinho dele, né? Aí, na hora que isso aconteceu, eu tava passando uma pessoa, que é o nosso amigo Roger, e viu tudo. Só que ele já é mais velho, né? E viu tudo, né? E a gente, eu fiquei assim, com vergonha, né? E depois eu acho que eles foram contar pra não sei quem. Pronto, né? Até hoje, eles brincam com a gente da foto, do beijinho e tal. E não me entendem, né? Porque eu só queria tirar uma foto. Eu não sabia o que era aquilo, entende, gente? Mas pronto. Ou seja, ele foi o meu primeiro beijinho, eu fui o primeiro beijinho dele. Só que a gente não gostava um do outro, né? Era criança e tudo mais. Ele era só meu amigo. No caso, agora já era meu melhor amigo, né? Porque a gente se dava muito. Ele dormia lá em casa. Cá em casa, no caso. A gente saía. Ele também depois foi pra minha escola e tudo mais. Só que Samuel, ele era muito, como é que eu digo? Irritante. Porque ele era uma criança assim, muito bonitinha, mas ele batia, ele brigava, meu Deus do céu, assim, eu não sei a palavra, tá me faltando a palavra, mas ele era assim muito briguento, só que não é briguento, entende? Tipo, ele era muito, sei lá, você passava por ele na escola e ele, em vez de falar com você, oi, não, ele chegava e te dava um tapa na cabeça. E assim, não tinha como eu me apaixonar por ele, porque eu só via ele como amigo.
e nada mais. Como é que eu ia gostar de uma criança que era muito, tipo, entende? Então, eu não gostava dele. Eu acho que ele também não gostava de mim, né? Aí, pronto. A gente não gostava um do outro, era só amigos e não tinha como gostar dele. Só que o meu pai, ele sempre falou: olha, você vai namorar com ele. E eu falava: não, obrigado, não tem como, isso é impossível namorar com ele. Quando eu for mais velha. Só que não sei o que meu pai fez, que ele conseguiu. Eu acho que foi muita oração, gente. Ó, estão vendo? Orem muito para dar certo. Porque sim, meu pai ficou orando não sei quantos anos e deu certo. Agora tem isso na cara e depois vou limpar. Então, a gente sempre foi amigo, né? Aí, chegou uma certa idade, eu acho que eu tinha uns 17, ele tinha 16, não, ele tinha 15, por aí. Chegou uma pessoa na igreja e falou pra ele: Por que você não namora com aquela menina ali, aquela loirinha? porque na época eu era loira. E ele ficou com o pensamento na cabeça, né? E tipo, por que não? A gente sempre se deu bem, a gente sempre foi amigo, o que vai dar errado? E essa mesma pessoa chegou em mim e também falou isso. Só que eu era mais assim, não, obrigado e tudo mais, né? Mas depois, passado um tempo, a gente começou a gostar um do outro. E teve aquele assim, namorinho, que não era namorinho, entende? E ok. Só que não deu certo. Porque, pronto, na minha cabeça eu vejo que a gente era imatura, ainda era mais novo e tudo mais. Então, pronto, foi a vontade de Deus. Chegou com... Eu tinha já 19 anos, ele tinha 17 e chegou 2022 que ele ficou o ano todo tentando me conquistar. Como não tinha dado certo antes e aconteceram umas coisas, eu não namorei logo com ele, porque eu falei: olha, se quiser ter alguma coisa vai ter que tentar me conquistar novamente e tudo mais. Então ele ficou, tadinho, o ano todo tentando me conquistar. E chegou novembro, que foi quando a gente começou a namorar, e eu dei uma chance pra ele. Então a gente ficou namorando um ano e tal. E antes da gente namorar, eu brincava com ele assim: eu não tô vendo nada nesse dedo. Então, né, não vai acontecer nada, porque eu não tô vendo nada aqui. Aí ele levou a sério, né, antes de a gente namorar, e ele colocou esse anel aqui. Calma, foca. Colocou esse anel aqui no meu dedo, que é de namoro. Aí eu falei, depois de passar um tempo, né, que a gente já tava namorando, já tinha mais de um ano, sim, meu sonho é casar, né, ainda mais se for da vontade de Deus. Então eu comecei a falar: não tô vendo nada nesse dedo, né? Assim, tá faltando alguma coisa aqui pra mão ficar assim mais bonitinha. Aí a gente falava de casar desde o início, né? Mas a gente começou a falar de casar mais assim, de setembro para dezembro de 2023. Aí chegou janeiro de 2024, dia 7, o número da perfeição, e ele me pediu em noivado. Ele me pediu em casamento, muito lindo, muito... Eu amo ele. E agora, foi esse ano, janeiro, né, que ele me pediu, e ano que vem eu caso. Nem acredito ainda que o meu sonho de quando eu era criança vai se tornar realidade. Porque assim, todos nós assim sonhamos, né? Casar, ter um marido lindo, na presença de Deus, depois futuramente ter uma família linda, né? Vai dar certo com o meu melhor amigo de infância, que foi o meu primeiro beijo, e a pessoa que eu achava que eu não queria ter nada na vida foi a pessoa que Deus colocou. E assim, já estava escrito, né? Já estava escrito por Deus. Então, orem, esperem em Deus, não tenham pressa, não vale a pena. E uma coisa que
ai, Deus me fez para aquela pessoa, Deus fez aquela pessoa para mim. Não, Deus não faz pessoas para pessoas, não. Deus une propósitos. Então, se você tem um propósito e essa pessoa tem um propósito e o vosso propósito é alinhado, Deus vai vos juntar para vocês seguirem o vosso propósito, o propósito que Deus quer para a vossa vida. Mas Deus não faz pessoas para a outra, entende? Então, assim, ora, essa pessoa tem o mesmo propósito que eu, essa pessoa tem os detalhes que eu quero para a minha vida, tem os mesmos alinhamentos de vida que eu quero, ora, e deixe Deus te confirmar se é essa pessoa que Ele quer para você. E é isso, galera, foi assim que eu conheci o meu noivo. Assim, tem muitas outras histórias, né, mas assim, se eu for contar eu nunca mais saio daqui. Então, é isso.